o açougueiro que escondeu 200 judeus em câmaras frias. E os nazistas nunca abriram a porta. A câmara media 4 metros. A temperatura lá dentro ficava em 2 graus Celsius. Qual é o ponto em que a carne não apodrece, mas em que um humano sem roupa apropriada começa a perder a sensibilidade nos dedos após 20 minutos e passa a tremer sem controle depois de 40? Dentro havia 17 pessoas. Elas já estavam lá há 2 horas e meia quando ouviram as botas batendo no piso de madeira do depósito acima delas. O barulho inconfundível de homens procurando algo com a certeza de quem sabe que aquilo está por perto, mesmo sem saber o local exato. As 17 pessoas se encostaram nas paredes da câmara, entre carcaças de porco penduradas, nos ganchos do teto, no meio do cheiro de gordura gelada e sangue coalhado, entre o vapor branco da própria respiração, que nessa temperatura virava uma nuvenzinha visível a cada sopro, dissipando-se antes de tocar o chão. Ninguém se mexeu, ninguém emitiu som algum. Lá em cima, as botas pararam bem sobre suas cabeças, e então veio uma voz falando em alemão. Não eram berros, mas a conversa rotineira de 2 homens no serviço. Elas ouviram outra voz respondendo, e o ruído característico de alguém revistando o depósito, abrindo gavetas, deslocando caixas, checando o que existia e o que faltava. As botas se aproximaram da escada que descia para a câmara, pararam no primeiro degrau e aí surgiu uma terceira voz, mais próxima, mais urgente, a voz de um homem corpulento falando com a autoridade descontraída de quem se sente à vontade total no seu território, sem motivo nenhum para duvidar disso. A voz disse em alemão com sotaque polonês forte: "Cuidado aí embaixo, senhores. O chão está escorregadio de gordura e eu acabei de limpar. Se escorregarem e se machucarem no meu depósito, o relatório vai me dar trabalho por uma semana." Houve uma pausa. Depois as botas recuaram do primeiro degrau. As 17 pessoas na câmara fria ouviram as vozes alemãs se afastando, as botas atravessando o depósito de volta à porta da frente. Como a porta se fechava, como os passos sumiam na rua lá fora, e então veio a voz grossa do homem que lhe salvara a vida. Dessa vez em polonês, dessa vez falando direto para a portinhola fechada acima delas. "Já foram embora", disse a voz, "mas esperem mais 10 minutos antes de subir, por via das dúvidas." A voz era de Stanisław Kowalski. Ele tinha 44 anos, pesava 102 quilos, vendia carne no mesmo mercado de Cracóvia há 20 anos e jamais imaginara que as câmaras frias, onde guardava suas carcaças de porco, virariam o esconderijo mais eficiente da resistência polonesa. Os nazistas revistaram sua açougue 9 vezes em 3 anos. Nunca abriram a porta da câmara. É o que aconteceu. Parte 1. O mundo antes da escuridão. Quem era Stanisław? Para compreender Stanisław Kowalski, é preciso saber primeiro que ele era um homem que não se encaixava em rótulos simples que as pessoas usam para resumir os outros. Não era intelectual, nem ativista político, nem religioso militante. Não era o herói clássico dos livros de história, daqueles que tomam uma decisão grandiosa num instante de iluminação moral, mas o tipo bem mais comum e autêntico de pessoa, que vai acumulando escolhas pequenas até formar algo gigantesco, sem nem conseguir apontar quando exatamente passou da ajuda modesta para arriscar tudo. Stanisław Joseph Kowalski nasceu em 8 de setembro de 1898 em Oajuta, na época uma aldeia nos arredores de Cracóvia, numa família de açougueiros de 3 gerações, o que tornava o ofício não uma escolha, mas uma herança natural, como a cor dos olhos ou o formato do nariz. Seu avô abrira o primeiro box da família no mercado central de Cracóvia em 1871. Seu pai expandira em 1905, com um depósito nos fundos equipado com refrigeração rudimentar,
uma das pioneiras do mercado, que usava blocos de gelo trazidos no inverno do Vístula e guardados em poços de palha compactada para conservar a carne fresca no verão. Stanisław herdara o negócio em 1922, após a morte do pai por infarto aos 58 anos, e modernizara o sistema de frio em 1931, instalando a primeira refrigeração mecânica do mercado. Um investimento que consumiu todas as economias de 9 anos de labuta, mais um empréstimo pago em 4 anos, mas que fez da Açougue Kowalski o fornecedor de carne premium do bairro. Stanisław era um homem de presença física impressionante, com 1,85 metros de altura e o porte de quem passou a vida inteira carregando meias carcaças de vaca e bois inteiros desde os 15 anos. As mãos eram tão grandes que, ao abri-las, podiam envolver completamente o crânio de um porco de tamanho médio. Sua voz ecoava pelo mercado aberto a 20 metros de distância sem o menor esforço. Ele transmitia a imagem de solidez, de estabilidade, de alguém que permaneceria no mesmo lugar mesmo quando tudo ao redor se transformasse. Casou-se em 1924 com Sofia Weck, filha de um padeiro do bairro. Mulher baixinha e cheia de energia, ela equilibrava a diferença de tamanho com uma personalidade que ocupava o mesmo espaço que a do marido, só que de forma totalmente distinta. Tiveram 3 filhos: Marek em 1925, Władysław em 1927 e a caçula Básia em 1930. A família morava no apartamento acima da açougue, o que fez as crianças crescerem imersas no cheiro de carne, sangue e serragem, misturado ao aroma de pão fresco da padaria dos avós maternos, um odor único que marcava a infância deles. Décadas depois, Marek, o mais velho, contaria que, ao sentir aquele cheiro em algum lugar inesperado, vinha uma nostalgia misturada a algo mais sombrio, algo que ele nunca soube nomear direito. Antes da guerra, Stanisław contava com várias famílias judias do bairro entre seus clientes fiéis. Eram relações comerciais que, em alguns casos, duravam gerações, pois seu pai e avô atendiam os mesmos nomes. A açougue Kowalski não era kosher, então os judeus mais ortodoxos não compravam ali. Mas boa parte da comunidade judia de classe média do bairro adquiria carne no mesmo lugar que todo mundo, mantendo com os Kowalski um laço de confiança silenciosa e constante, típico entre o lojista e o freguês que se encontra 2 vezes por semana durante anos, sem nunca virar amigo. Eram mais que estranhos, no entanto. Stanisław conhecia seus clientes judeus como conhecia todos os outros, pelas manias de compra, pelas preferências de cortes, pelos nomes dos filhos e pelo estado de saúde que se percebia no visual deles ao chegarem no balcão. Não era o tipo de relação que ele chamaria de amizade, mas sim o conhecimento profundo das pessoas que tecem o dia a dia da sua existência. Quando esse tecido começou a se desfazer com a ocupação, ele sentiu o rasgão como se perde algo que sempre se deu por garantido. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia pelo oeste e pelo sul. Cracovia, no sul, foi ocupada em 2 dias. O governo geral, território polonês, sob a administração alemã direta, fixou sua capital administrativa no Wawel, o castelo de Cracovia, sob o comando do governador-geral Hans Frank. A ocupação de Cracovia trouxe desde o início uma pressão especial, que os moradores atribuíam à escolha de Frank pela cidade como sede pessoal, tornando a presença alemã mais densa e evidente que em outras cidades polonesas. As restrições aos judeus começaram na hora e foram apertando com uma regularidade cruel, como um plano meticulosamente traçado. Stanisław observava tudo isso do balcão da açougue, com a atenção muda de quem vê o horror se aproximar devagar demais para marcar o instante exato em que vira irreversível. Parte 2. O estopim,
O dia em que o frio chegou. A primeira vez que Stanisław Kowalski usou sua câmara fria para ocultar uma pessoa foi em março de 1941. E não veio de plano algum, mas de uma emergência que surgiu do nada às 3 da tarde de uma quarta-feira, com 4 clientes na loja e ele no meio de desossar um quarto traseiro de novilho. A porta dos fundos da açougue, que dava para o beco de descarregamento usado pelos fornecedores, escancarou-se de repente e uma mulher entrou correndo. Stanisław a reconheceu na hora como Rivka Horowitz, esposa de um chapéu judeu do bairro a quem vendia carne havia 12 anos e cujo nome sumira das listas de clientes meses antes, quando os Horowitz foram forçados a se mudar para Podgorze, o bairro onde os alemães concentravam os judeus de Cracovia. Antes mesmo do gueto oficial, Rivka tinha sangue na manga do casaco, que não era dela, e o rosto de quem correra tanto que o pavor esgotara toda a adrenalina, deixando só o corpo funcionando por puro instinto. Logo atrás dela, no beco, ecoavam vozes em alemão. Stanisław levou cerca de um segundo para analisar a cena e decidir o que fazer, um daqueles instantes que muita gente chama de divisor de águas na vida. Ele, no entanto, sempre afirmaria que não houve nada de tão dramático. Era só o reconhecimento simples de que uma mulher precisava de um esconderijo e ele dispunha de um lugar perfeito para isso. Sem mais delongas, pegou Rivka pelo braço, arrastou-a pela sala dos fundos, ergueu a portinhola no piso que levava à escada da câmara fria, mandou-a descer, tampou a entrada sobre ela, retornou ao balcão e prosseguiu cortando o quarto traseiro de novilho exatamente de onde parara. Os 2 soldados alemães que invadiram pela porta dos fundos, 30 segundos mais tarde, depararam-se com uma açougueira rotineira cheia de 4 clientes e um açougueiro fatiando carne. Procuravam uma judia que fugira de uma blitz na rua ao lado, descreveram-na de forma sucinta. Varredura rápida pelo balcão e pela área dos fundos visível dali. Stanisław, sem soltar a faca, garantiu que ninguém cruzara o beco na última hora, pois estava ocupado o tempo todo, e a janela dos fundos dava para o beco, então ele teria avistado. Os soldados espiaram os fundos por cima do ombro dele, sem adentrar, decidiram que todos ali pertenciam ao lugar e foram embora. Rivka permaneceu na câmara por 40 minutos, o intervalo que ele estimou ser preciso para os militares se afastarem o bastante do bairro, evitando riscos à saída. Ao reabrir a portinhola, encontrou-a tremendo de frio, lábios levemente azulados, mas inteira. Stanisław lhe entregou sua jaqueta de trabalho, a mais grossa à mão, e instruiu-a a aguardar nos fundos enquanto ele checava a rua. 20 minutos depois, Rivka partiu. Na porta virou-se para Stanisław e disse algo que ele registrou naquela noite no caderninho de contas do negócio, onde a partir dali passou a anotar outro tipo de registro, não de dinheiro, mas de vidas. O senhor não tinha motivo nenhum para isso, falou Rivka. Tenho 12 anos de motivos, rebateu Stanisław, os anos de compras do marido dela ali. Resposta de quem não precisa de discursos para justificar o óbvio. Para ele, a fidelidade aos conhecidos era instintiva como a gravidade, sem exigência de explicações extras. Naquela noite, com Sofia dormindo ao lado, Stanisław velou até altas horas, ruminando sobre a câmara fria com a mesma precisão técnica que aplicava aos desafios do ofício, sua única forma de raciocínio, desmontar em partes e otimizar cada uma. Tinha à disposição um cômodo de 4 metros por 6 metros, a 2 graus Celsius constantes, invisível do lado de fora, acessado só por uma portinhola no piso dos fundos. Para olhos desatentos, mero freezer de um açougue comum. Faltava-lhe, porém, um jeito de utilizá-lo sem que os ocupantes sucumbissem à hipotermia antes do perigo passar. Levou 3 semanas para contornar isso. Resolvido, contatou Rivka Horowitz via rede que montara com a comunidade do gueto, por intermédio de um feirante com permissão comercial para entrar lá.
Informou que havia um refúgio na açougue Kowalski para quem precisasse sumir por horas ou dias, que a notícia circulara com cautela, pois um segredo amplamente conhecido perde a segurança. A informação se espalhou com discrição, e a câmara fria de Stanisław Kowalski virou o esconderijo mais improvável e eficiente da Cracovia ocupada. Parte 3. O sistema. A engenharia do frio. O desafio principal que Stanisław enfrentou era físico e imediato. Uma câmara a 2 graus Celsius preserva a carne com perfeição, mas pode ser mortal para humanos em estadias longas sem isolamento térmico adequado. A hipotermia inicia quando a temperatura do corpo desce abaixo de 35 graus Celsius. Em um ambiente de 2 graus sem roupas adequadas para o frio, o processo de hipotermia pode começar em menos de 1 hora, variando conforme a condição física da pessoa, seu nível de nutrição, se está molhada ou seca, e se consegue se mexer ou fica parada. Para quem chegava ao esconderijo já enfraquecido, música, após meses ou anos de fome no gueto, o perigo era ainda maior do que em situações normais. Stanisław resolveu isso com a mesma praticidade que usava há 20 anos para todos os desafios do seu negócio, observando música, o que já dava certo no dia a dia, e adaptando para o novo uso. Os funcionários de abatedouros e câmaras frias por toda a Europa tinham, ao longo de décadas, uma tradição de vestimentas específicas para o frio. Camadas grossas de lã sobre as roupas comuns, botas forradas, luvas de couro acolchoadas, gorros que cobriam orelhas e pescoço. Stanisław foi, juntando aos poucos, comprando de forma discreta em lojas diferentes para evitar desconfianças, um estoque de roupas térmicas guardado no canto mais escondido do seu depósito de suprimentos, distribuindo-as às pessoas antes de descerem para a câmara. Havia peças de vários tamanhos, já que os que vinham se esconder eram de todas as idades e formatos. E Stanisław, com o olhar afiado de quem vivia medindo o peso e a estrutura de animais de portes variados, música, acertava o tamanho certo com um só olhar, sem precisar que a pessoa pedisse. O segundo pilar do esquema era o controle do tempo. Stanisław testou na prática, usando o próprio corpo como cobaia nas primeiras semanas, quando não havia outra opção. Descobriu que, com roupa de frio apropriada, alguém aguentava até 4 horas na câmara sem danos graves. Com movimentos leves, música, isso se estendia a 6 horas. E, em emergências extremas com pausas regulares de atividade, dava para sobreviver até 10 ou 11 horas, apesar do desconforto nos dedos das mãos e pés. Para esconderijos mais demorados, criou um rodízio com a precisão de uma engrenagem bem ajustada. Nunca mais de 17 ou 18 pessoas ao mesmo tempo na câmara, o limite que o espaço suportava com as roupas volumosas, música sem comprometer a respiração pelo aperto. A cada 4 horas, durante os períodos longos de ocultação a partir das 19 horas, abriam a portinhola e mandavam grupos de 3 ou 4 subirem para a parte dos fundos aquecida. Música, serviam sopa quente, preparada por Sofia na cozinha do andar de cima, em quantidades que podiam passar por alimentação da equipe se alguém questionasse. Deixavam que se aquecessem por 30 ou 40 minutos antes de descerem de novo. A sopa foi em boa parte ideia de Sofia, que soube do plano do marido no dia seguinte a primeira vez com Rivka Horowitz, pois Stanisław não era de esconder nada da esposa. Ela assumiu a logística do bem-estar das pessoas com a mesma naturalidade de qualquer tarefa de casa. Sofia Kowalski era do tipo que digeria as coisas por dentro. Ao saber o que o marido fizera e pretendia continuar fazendo, foi para a cozinha, preparou um caldo de ossos com as sobras do dia que sempre guardava para isso, e ficou quieta por uma música, ora até ficar pronto. Depois voltou ao balcão onde Stanisław atendia um freguês. Esperou o cliente sair e disse:
Precisamos de mais lã e as crianças não descem para o depósito enquanto tiver gente escondida. Foi só isso que falou sobre o assunto naquele dia. Mas dali em diante, Sofia tocou toda a parte humana da operação. Avaliava a saúde dos recém-chegados para ver se precisavam de cuidados médicos antes de descerem, organizava o estoque de roupas por tamanhos, fazia a sopa do rodízio, distraía Marek e os outros filhos em cômodos afastados durante as movimentações, para que soubessem só o essencial e não soltassem a língua sem querer no lugar errado. O terceiro pilar era a fachada. A câmara frigorífica de Stanisław era uma estrutura comercial de verdade, destinada a guardar carne, e essa atividade precisava seguir ativa e ostensiva o tempo todo, para que qualquer vistoria música achasse precisamente o esperado. Stanisław nunca deixava o espaço sem carne. Mesmo nos momentos de maior intensidade nas operações secretas, quando o espaço para abrigar pessoas era extremamente reduzido, sempre havia carne suficiente pendurada nos ganchos do teto para que qualquer fiscal, ao abrir a porta, visse uma câmara frigorífica operando normalmente no comércio. Isso gerava uma consequência que Stanisław Kowalski havia previsto com o cálculo frio do prático e aceito como custo inevitável do arranjo. Os indivíduos ocultos na câmara ficavam horas rodeados por carcaças de porco e de vaca, inalando o cheiro de carne gelada e sangue coalhado, e ocasionalmente roçando na gordura das peças quando o lugar apertava ainda mais. Para quem seguia as leis alimentares judaicas, isso representava uma restrição que transcendia o mero desconforto físico. Stanisław tocou no assunto na primeira vez que preparou um esconderijo planejado com antecedência, não uma urgência, mas uma ação organizada. Ele o fez com a mesma franqueza com que tratava qualquer incômodo do ofício. Declarou: "Vocês vão ficar no meio de carne de porco. Se isso for um problema que não possam contornar, procurem outro refúgio. Se conseguirem lidar, eu cuido do restante." Ninguém optou por alternativa. O quarto pilar, que Stanisław via como o principal, embora o mais árduo de explicar, pois não era mecânico mas humano, era o que ele batizava simplesmente de rotina normal. A açougue Kowalski precisava rodar da mesma forma todos os dias, com idêntico ritmo, os habituais fregueses, o próprio Stanisław atrás do balcão com o avental branco salpicado de sangue e a faca na mão. Não importava quantas pessoas estivessem escondidas sob o piso dos fundos. Qualquer alteração no padrão, qualquer sinal de estresse no jeito do açougueiro, qualquer shift na dinâmica do negócio que um cliente fiel pudesse perceber, seria um alerta de perigo. Stanisław era naturalmente hábil nisso, fruto de 2 décadas lidando diariamente com o público, o que lhe deu uma habilidade de dividir a mente socialmente, tratar o cliente com a mesma amabilidade e atenção enquanto planejava o pedido da próxima semana ou resolvia a falha de um fornecedor que mandara mercadoria ruim. Estender esse mecanismo para o caso de gente escondida na câmara inferior era só uma ampliação do mesmo truque mental, desafiador, mas viável. Seus filhos, os 3, ajudaram conforme suas idades e o que podiam saber sem risco. Marek, o mais velho, com 16 anos no início do esquema e o único a quem Stanisław explicou os detalhes, virou o sentinela da rua, alertando o pai com um sinal combinado ao avistar patrulhas ou movimentação suspeita no bairro. Os menores entendiam que em certos dias não podiam descer ao depósito e que não deviam indagar o motivo. Orientação que Sofia impôs com tal autoridade que as crianças obedeceram, sem que a curiosidade típica da idade as levasse a bisbilhotar. Parte 4. Os 9 buscas, cada vez mais próximas. A primeira vistoria oficial na açougue veio em junho de 1941, 3 meses após o primeiro abrigo improvisado para Rivka Horowitz.
Tratava-se de uma checagem geral nos comércios locais por causa de um decreto sobre limites na venda de carne, sem alvo específico em Stanisław, nem indício de ações ilegais. Dois oficiais de suprimentos examinaram o estoque da Câmara, conferiram se os livros de entrada e saída batiam com o volume guardado, deram uma olhada superficial no sistema de refrigeração, o tipo de verificação que confirma o funcionamento sem entender o mecanismo, e foram embora sem problemas. Naquele dia, a Câmara estava vazia por puro acaso, não por estratégia, já que o sistema ainda era recente e irregular demais para ter a coordenação posterior. Stanisław registrou mentalmente cada pormenor da visita, o tempo que levaram, o que inspecionaram com precisão, as perguntas feitas, as respostas que engoliram sem cavucar mais. Esse arquivo na cabeça serviu de alicerce para o procedimento de enfrentamento a vistorias que ele aperfeiçoou nos meses vindouros. A terceira busca, na primavera de 1942, foi a primeira com gente na Câmara. 8 pessoas estavam lá embaixo quando Marek irrompeu pela porta dos fundos com o sinal de alerta, e Stanisław teve justo o tempo de trancar a portinhola da Câmara com o ferrolho extra que instalara. Ele posicionou a pesada mesa de corte sobre a portinhola, que ficava normalmente a 1 metro dali, e retornou ao balcão bem antes de os 2 agentes da S entrarem pela porta da frente. Essa batida foi bem mais direcionada que a anterior. Os agentes citaram nomes específicos, 2 famílias do bairro que sumiram recentemente do cadastro do gueto e de quem alguém dissera que frequentavam a açougue Kowalski. Stanisław confirmou que sim, eram clientes fiéis que não apareciam há semanas e que ele não fazia ideia de para onde tinham ido, já que os fregueses não davam satisfações sobre seus passos. Um dos agentes rumou para os fundos da loja. Stanisław o acompanhou sem pressa, sem obstruir o caminho nem demonstrar qualquer sinal de que havia algo a esconder. O agente deu uma olhada ao redor, notou a mesa de corte num ponto que não era o ideal para aquele espaço, mas também não algo impossível. Observou os depósitos comuns, avistou a porta da câmara frigorífica, uma porta metálica com isolamento térmico por fora, idêntica às de qualquer outro estabelecimento do tipo. "O que tem aí?" indagou o agente apontando para a porta da câmara. "Câmara de refrigeração", respondeu Stanisław. "Carne da semana." O agente estendeu a mão para a maçaneta. Stanisław permaneceu imóvel, sem alterar a expressão. Por dentro, considerou aquele o instante mais arriscado de toda a sua vida até ali, mas por fora não deixou transparecer nada. O agente tocou a maçaneta, gelada pelo frio interno. Foi então que Stanisław falou, num tom sereno e prático, como quem dá uma dica útil ao outro. "Ela tem trava dupla por dentro, para não abrir sozinha por causa da diferença de pressão. Se for abrir, tem que segurar a maçaneta para cima com uma mão, enquanto puxa com a outra, senão fecha de supetão e machuca os dedos. Já me aconteceu 3 vezes até eu aprender." O agente fitou a maçaneta por mais 1 segundo, absorveu a orientação útil e concluiu que uma câmara de açougueiro em pleno funcionamento, que exigia um truque específico para ser aberta, não abrigaria as pessoas que procuravam. Soltou a maçaneta. Naquela noite, após a saída dos agentes e o momento em que as 8 pessoas emergiram da câmara para serem realocadas a novos destinos, Stanisław instalou de fato a trava dupla interna que inventara ali mesmo, na hora para respaldar sua explicação. Pois, se numa próxima vistoria alguém tentasse abrir a porta e não achasse o mecanismo descrito, a inconsistência seria ainda mais suspeita do que se tivessem simplesmente aberto na primeira vez. A sexta batida, no inverno de 1943, foi a que chegou mais perto de acabar com tudo. Chegou num timing particularmente delicado, pois na Câmara não havia 8, mas 16 pessoas, o maior grupo que Stanisław já escondera até então. Entre elas, um idoso com tosse crônica,
acumulada ao longo de anos, que em condições normais ele controlava, mas aos 2 graus da câmara, com os brônquios contraídos pelo gelo, tornava-se bem mais difícil de conter. O homem se chamava Mordechai Chai, tinha 67 anos, e a tosse de quem fumara cachimbo por 40. Stanisław sabia disso porque Mordechai fora freguês assíduo antes da guerra, e ele se lembrava do cachimbo. O que ele não previra direito era o modo como o frio agravaria aquela tosse. Os agentes dessa vez eram 4, chefiados por um Hauptsturmführer chamado Gruber, conhecido no bairro por sua meticulosidade, onde outros agiam ao acaso, o que o tornava mais perigoso que a imprevisibilidade, já que o método segue uma lógica rastreável, enquanto o improviso pode ser cortado a qualquer instante sem motivo. Gruber vasculhou o açougue com um cuidado distinto dos raids prévios, não atrás de algo pontual, mas avaliando o ambiente por inteiro, como faz quem não tem pista exata, mas confia no faro para flagrar o que não encaixa. Chegou aos fundos, parou na porta da câmara. Stanisław ficava a 2 metros dali, de pé ao lado da mesa de corte, braços cruzados no peito, na postura de quem aguarda pacientemente o fim da checagem para retomar o serviço. Gruber encostou a mão na porta da câmara e, dessa vez, a abriu de verdade. Uma rajada de ar gélido escapou em bafo branco, nítido no contraste com o ar do depósito. Gruber sentiu o sopro frio no rosto. Gruber espiou o interior, avistando carcaças de porco penduradas nos ganchos do teto, banhadas pela luz da lâmpada da câmara que acendera sozinha ao abrir a porta. Notou o piso de concreto forrado de geada nas bordas. Observou o depósito impecavelmente arrumado e banalmente comum. Não enxergou as 16 pessoas, pois elas se escondiam na parte dos fundos da câmara, além do ângulo direto da entrada, ocultas por uma fileira de carcaças que criavam uma barreira de carne. Nada além do estoque rotineiro de um freezer lotado. Gruber manteve a porta escancarada por 10 segundos. Stanisław Kowalski marcou esses 10 segundos com a parte da mente que não calculava a proximidade de Mordechai da área visível, nem a chance de uma tosse surgir bem nesse intervalo. A tosse não veio, Gruber trancou a porta. Stanisław soube mais tarde, ao conversar com os que estavam lá dentro, que nesses 10 segundos Mordechai fora imobilizado fisicamente pelos vizinhos dos 2 lados, que taparam sua boca com as próprias mãos e que rezaram no escuro gelado com uma devoção que um deles chamou de súplica mais fervorosa da vida, já que 16 existências pendiam dela. Quando Gruber e seus homens foram embora, Stanisław Kowalski destravou a escotilha de emergência, que ligava direto o depósito de suprimentos à câmara, diferente da porta principal, e chamou Mordechai pelo nome. O idoso emergiu pela escada de fuga com as costas curvadas pelo gelo e os olhos reluzentes. Ao chegar, Stanisław o segurou pelos ombros com aquelas mãos imensas e o fitou em silêncio por um instante. Depois entregou a jaqueta grossa que usava, a mesma de todos os invernos, dizendo que ele ficasse com ela porque já tinha calor de sobra do trampo. Mordechai usou aquela jaqueta até o fim da guerra. Parte 5. As 200 vidas no frio, as 200 almas que cruzaram a câmara frigorífica de Stanisław Kowalski entre 1941 e 1944. Algumas por poucas horas, só o bastante para fugir de um risco iminente e se rearrumar. Outras por dias, alternando turnos de frio e calor, enquanto a rede arranjava papéis, caminhos de saída, lares adotivos. Algumas retornaram várias vezes, pois o esquema dava certo e na Cracóvia ocupada, refúgios eram raros e os conhecidos viravam pontos fixos para quem os usava. Rivka Horowitz. A primeira vez voltou mais 2. Na segunda apareceu sozinha, sem sangue na manga, mas com a mesma aflição no corpo de quem correu sem parar, mesmo já imóvel. Na terceira trouxe o marido, o do chapéu, que escapara do gueto,
com documentos falsos que falharam no meio do trajeto e chegara a açougue por instinto puro, pois os pés o levaram sozinhos ao único canto seguro que conhecia. Os dois se salvaram. O caso que Sofia Kowalski relembrava com mais nitidez nos anos seguintes, quando falava daquela fase, e ela falava mais que Stanisław, que evitava remexer no passado, foi o de uma família de 5, chegada no verão de 1943 em estado físico lastimável. Sofia decidiu que não podiam descer direto para a câmara. Precisavam de comida e cuidados antes. Levou-os para o andar de cima, quebrando o protocolo de segurança, pois o apartamento era território familiar, e usá-lo como abrigo triplicava o perigo. Mas Sofia não era de seguir regras frias diante de uma criança de 4 anos que mal se aguentava em pé pela fraqueza. Deu comida, roupas limpas, tratou os cortes nos pés da mãe, machucados por andar sem sapatos decentes. Banhou as crianças na banheira apertada do apartamento, que ao menos funcionava, enquanto os pais comiam na cozinha num silêncio próprio de quem esqueceu que comer vai além da sobrevivência mínima. Ficaram no andar por 3 horas antes de irem para a câmara à noite. Stanisław Kowalski passou essas 3 horas no térreo, tocando o negócio como sempre, sem subir, mantendo a rotina exata, enquanto no seu próprio espaço, 5 almas indesejadas recebiam os cuidados da esposa com a naturalidade de qualquer visita. A família deixou Cracóvia 4 dias depois, com documentos providos pela rede. Os 3 crianças foram levadas em um trem de carga rumo à Eslováquia, escondidas em caixas de madeira que pareciam conter produtos industriais, com furos de ar camuflados como marcas de fabricação. Os pais atravessaram a pé por um caminho montanhoso que os guias da rede conheciam de cor. Eles se encontraram em Bratislava. Os 5 sobreviveram. O caso mais complicado que Stanisław registrou em seu caderno de contas, onde começou a anotar, ao lado dos números do comércio, observações breves sobre as pessoas, foi o de um grupo de 7 que chegou em janeiro de 1944, incluindo 2 com sinais claros de febre tifoide, a doença que devastava o gueto e se mostrava mortal nas condições de superlotação e desnutrição que lá imperavam. O risco do tifo no esconderijo era duplo. Em primeiro lugar, os doentes não podiam descer à câmara secreta, pois o frio poderia piorar seu quadro de forma fatal. Em segundo, a doença se espalhava pelo piolho corporal, o que significava que qualquer contato com os infectados poderia contaminar todo o grupo. E uma epidemia entre pessoas escondidas, sem acesso a cuidados médicos, seria um desastre total. Stanisław acionou a rede para chamar um médico ligado à resistência, um polonês de meia-idade chamado Jabłynski, que atendia em casa doentes sem indagar muito sobre identidades ou circunstâncias. Kavinsky apareceu naquela noite, examinou os 2 pacientes, confirmou o tifo, administrou o tratamento disponível, limitado mas ainda assim útil, e alertou Stanisław de que eles precisariam de pelo menos 2 semanas de cuidados antes de se locomover. Os 2 infectados ficaram isolados na parte dos fundos da loja, longe do resto do grupo que desceu para a câmara. Por 12 dias, Sofia os tratou. Kawinski voltou mais 3 vezes, e no dia em que os 2 conseguiram se levantar e andar, eles se juntaram aos demais na câmara, aguardando até que o caminho para fora estivesse preparado. Os 7 partiram juntos. No caderno, ao lado daquela anotação, Stanisław escreveu apenas um número e uma data, como sempre fazia, data de chegada e de partida sem nomes. Afinal, nomes eram dados que não podiam constar em papel algum. Mas nessa entrada específica, ele acrescentou algo inédito em 3 anos de registros, uma única palavra em polonês, que servia tanto de resumo quanto de constatação. A palavra era difícil. Parte 6. A crise final. O 9º registro.
Em outubro de 1943, Gruber retornou. Desta vez, não para fiscalizar a açougue, mas para conversar com Stanisław. O que tornava isso diferente e mais alarmante que uma inspeção? Porque fiscalizações seguem uma lógica clara, enquanto um papo com um oficial da SS, sem motivo óbvio, pode prenunciar qualquer coisa. Gruber sentou no mesmo banquinho onde os clientes costumavam esperar seus cortes. Olhou para Stanisław, ainda atrás do balcão, e foi direto ao ponto. Disse que andava pensando nele. Stanisław esperou com a calma de quem não tem pressa. Gruber explicou que, em seus anos em Cracovia, aprendera a diferenciar os poloneses que cumpriam suas tarefas sob a ocupação com resignação de quem não tem escolha daqueles que o faziam com tranquilidade excessiva. E Stanisław se enquadrava na segunda turma, o que o intrigava. Stanisław rebateu que há 20 anos vendia carne no mesmo balcão, e o que o irritava agora era receber carne ruim, não responder perguntas. Gruber o encarou por um instante, depois perguntou abertamente se ele escondia judeus na câmara. Stanisław não piscou, manteve o rosto impassível e respondeu no tom neutro de quem discute negócios. Se eu escondesse judeus na câmara, eles morreriam de frio antes que vocês os achassem, o que me daria o trabalho e deixaria o problema com vocês mesmo. Gruber ficou em silêncio por alguns segundos. Depois fez algo inesperado. Riu. Uma risada curta e seca, do tipo que não acha graça, mas reconhece uma réplica tecnicamente precisa, ainda que não a desejada. Levantou-se, ajeitou o boné e na porta virou-se para Stanisław. Deu uma semana para ele considerar um acordo, fornecer informações sobre atividades suspeitas no bairro em troca de a açougue Kowalski operar sem incômodos. Stanisław disse que pensaria. Gruber saiu. Stanisław fechou a açougue naquela tarde, uma hora mais cedo do que o normal. Subiu para o andar de cima, relatou a Sofia a conversa com Gruber palavra por palavra e os dois ficaram na cozinha até o amanhecer analisando as alternativas. Basicamente, havia 3 caminhos: topar a proposta de Gruber e virar delator, algo inviável por motivos óbvios que nem precisavam ser ditos. Recusar o acordo e seguir com o negócio, sabendo que Gruber apertaria a fiscalização sobre a loja, elevando o perigo de forma considerável, mas ainda gerenciável, com ajustes no esquema. Ou parar tudo de vez, música, e virar só uma açougueira comum. A terceira ideia eles rejeitaram no instante em que Stanisław a mencionou, pois havia 15 pessoas em rota pela rede, contando com a câmara fria, música como ponto de parada. Abandonar isso nem passou pela cabeça de Sofia ou Stanisław, por mais que uns poucos segundos. Optaram pela segunda via com adaptações. No dia seguinte, Stanisław usou um intermediário para falar com Gruber, dizendo que refletira sobre a oferta e que não pegava nada útil sobre o bairro, já que ficava o dia todo na loja sem sair para a rua e observar o que rolava, mas que, se soubesse de algo, avisaria. Um não disfarçado de talvez, a melhor forma de ganhar tempo. Gruber topou o talvez, sem insistir, pelo menos ali. Nos 4 meses seguintes, Stanisław dissecava cada papo com cliente, cada encomenda, cada ida ao mercado central, procurando algo que servisse para Gruber. Real o bastante para sustentar a credibilidade dele, mas inofensivo para não ferir ninguém. 2 vezes repassou dados miúdos de negócios comuns, sem ligação com a resistência, como tratos no mercado negro de itens alheios à rede. Coisas que todo mundo já sabia e que eram tão comuns que delatar não machucava ninguém específico. Gruber pegou as infos, sem reclamar nem cobrar mais. O esquema seguiu rodando. A 9ª e última vistoria veio em fevereiro de 1944, dentro de uma operação maior da ASD que pegou vários comércios do bairro ao mesmo tempo.
Foi a mais rápida, uns 20 minutos, com dois agentes que mal paravam em lugar nenhum para uma revista de verdade. Abriram a porta da câmara, espiaram da entrada, viram carne, bateram a porta e sumiram. Tinha 19 pessoas lá dentro. Parte do legado dele, o que o frio preservou. No dia 18 de janeiro de 1945, o Exército Vermelho libertou Cracovia. Stanisław estava na açougue quando os primeiros tanques soviéticos cruzaram a rua. Saiu, assistiu à passagem, voltou e prosseguiu cortando o quarto traseiro de vaca que estava pela metade no balcão, pois havia pedidos em aberto e a galera precisava comer, não importava o caos lá fora. Sofia subiu, trancou a porta da cozinha e chorou por 15 minutos. Depois desceu, amarrou o avental e ajudou Stanisław nos cortes. Marek, o filho mais velho, com 20 anos já, foi quem conversou com os primeiros jornalistas e investigadores que mapearam a resistência em Cracovia. Ele é que citou o pai nas entrevistas iniciais, já que Stanisław recusava qualquer holofote, uma teimosia que os pesquisadores achavam ao mesmo tempo nobre e irritante, e registraram isso via depoimentos de Marek, de Sofia, de Pavel, o entregador que ligava ao gueto, e dos que passaram pelo esquema e foram achados nos anos seguintes. Essa era a dimensão real dos Kowalski, 200 pessoas. De 1941 a 1944, num cubículo de 4 metros por 2 metros, entre canais de porco e vaca, com uma família polonesa no sobrado, fazendo sopa, lavando roupa e ensinando as crianças a não fazer certas perguntas. E um açougueiro gigante, de mãos do tamanho música de um porco médio, que respondia às indagações da Gestapo sobre o trinco duplo da câmara com a calma de quem descreve algo rotineiro. Dos 200, os investigadores confirmaram o fim de 173. 148 saíram vivos da guerra. 25 não, mas morreram depois de deixar o sistema Kowalski, sem culpa dele, só pela fúria geral do genocídio, que nenhum esforço isolado parava por completo. 148 sobreviventes. Em 1963, o Estado de Israel condecorou Stanisław e Sofia Kowalski como justos entre as nações. A cerimônia aconteceu em Jerusalém, a primeira vez que um dos dois deixava a Polônia. No voo de regresso para Cracóvia, Sofia perguntou a Stanisław se tinha sido como ele imaginava. Ele pausou por um instante e disse que fora mais barulhento do que esperava, com tanta gente que precisou se esforçar para ouvir o que falavam. Sofia o encarou. Stanisław completou que estava tudo bem, que tinha valido a pena, que bastava ter ido até lá. Sofia concordou em silêncio, sem insistir, pois conhecia o marido o bastante para entender que quando ele declarava que algo era suficiente, aquilo era o máximo de emoção que ele expressaria, e forçá-lo a dizer mais seria pedir que ele se tornasse alguém completamente diferente. Eles continuaram sendo quem sempre foram. Stanisław Kowalski faleceu em 14 de maio de 1978, aos 79 anos, de causas naturais, em Cracóvia, no apartamento acima da açougue onde passara toda a vida adulta. Sofia o precedeu por 11 anos, morrendo em 1989. A açougue Kowalski manteve o nome da família em operação até 1991, quando Marek, já com 66 anos e cujos filhos haviam optado por outras carreiras, a vendeu. O novo dono preservou o nome por alguns anos antes de alterá-lo. A câmara frigorífica, a mesma instalada por Stanisław em 1931 e modernizada 2 vezes na era pós-guerra, mas ainda essencialmente original, serviu como depósito de carnes até a reforma do prédio em 2003, momento em que os pedreiros a desmontaram para atualizar as instalações. Na parede dos fundos,
exatamente na parte traseira onde as 16 pessoas daquela noite se esconderam atrás das carcaças penduradas enquanto Gruber mantinha a porta aberta, surgiram marcas na madeira do forro interno. Eram nomes gravados com algo pontiagudo, uma chave, uma faca de açougue, qualquer coisa capaz de riscar a superfície. Alguns em hebraico, outros em polonês, e vários apenas iniciais. Os trabalhadores identificaram 27 registros distintos, embora o desgaste da madeira tornasse difícil distinguir certas inscrições. Eles notificaram o Museu de História de Cracóvia, que despachou um conservador para registrar e fotografar as marcas antes do desmonte da parede. O painel de madeira com os nomes foi salvo e hoje integra a coleção permanente do museu. Stanisław jamais soube da existência delas. Quem as escreveu desejava deixar um rastro que superasse o terror, um testemunho de que estiveram ali, de que resistiram ao frio, à escuridão, ao cheiro de carne e aos passos das botas ecoando acima de suas cabeças, e de que emergiram do outro lado. Estiveram lá e saíram sãos e salvos 200 vezes. Uma porta que nunca se abriu na hora errada, 200 vidas que o frio protegeu em vez de ceifar.